No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando eu leio o versículo 1, o que vem à nossa imaginação é um cenário de perfeição. Até porque lendo a Bíblia, eu aprendo que tudo que Deus faz é perfeito. Porque Ele é Deus. Então, se tudo que Deus faz é perfeito, e eu não preciso muito longe para acreditar nisso, é só você olhar o texto. Versículo 3, e disse Deus, haja luz. E houve luz. Aí o texto diz que no final do primeiro dia, vendo o que ele havia feito, o texto diz assim, ó, e viu Deus que era bom. Porque o Deus que cria as coisas perfeitas e que tudo que ele faz é perfeito, é o mesmo Deus que tudo que faz é bom. O que Deus faz na minha vida, o que Deus faz na tua vida, mesmo que não entendamos, mesmo que não passou pela nossa mente, tudo que Deus faz é bom. No segundo dia Deus diz, haja firmamento. Aí houve separação de águas e águas, expansão. No final do segundo dia o texto diz, e viu Deus que era bom. No terceiro dia disse Deus, haja terra seca. A porção de terra seca aparece. A terra passa a produzir. E no final do terceiro dia, vendo tudo o que tinha feito, o texto diz, e viu Deus que era bom. No quarto dia Deus diz, haja luminares. O sol, a lua, as estrelas e tudo que é astro passou a existir pelo poder de sua palavra. E no final do quarto dia, vendo o que havia feito, o texto diz, e viu Deus que era bom. No quinto dia, Deus diz, haja peixes nas águas, aves nos céus e animais sobre toda a superfície da terra. Os peixes, as aves e os animais passaram a existir. E no final do quinto dia, vendo tudo o que havia feito, o texto diz, e viu Deus que era bom. No sexto dia, Deus decide colocar a mão da massa. Deus forma o homem conforme a sua imagem e semelhança. A coroa da criação. E no final do sexto dia, vendo tudo que ele havia feito, olha o que o versículo 31 do capítulo 1 diz. Olha o que o versículo 31 diz. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, pastor, entendi. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Só que quando você lê o versículo de número 2, o cenário do versículo 2 é diferente do cenário do versículo 1. Porque o versículo 1, o cenário que vem à nossa imaginação, é um cenário de perfeição. Só que quando você lê o versículo 2, o que está escrito? A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Redobre a sua atenção. Se o cenário do versículo 1 é um cenário de perfeição, o que é que houve? O que é que aconteceu? Porque o cenário do versículo 2 é um cenário de caos, desordem e deformidade. Se Deus cria todas as coisas perfeitas, o que é que aconteceu no versículo 2 para a terra estar em crise, para a terra estar em caos? Aí nós precisamos entender que existe um pano de fundo entre o versículo 1 e o versículo 2. E é dentro desse pano de fundo, em paralelo aos versículos 1 e 2, que entra a rebelião encabeçada por Lúcifer e a queda do mesmo. E só alguns pontos importantes aqui. Lúcifer não era o nome dele, é uma definição de sua natureza, porque ele era um ser brilhante. Ele era um ser que resplandecia.
É por isso que Isaías diz no capítulo de número 14, versículo 12: ó, como tu caístes, estrela da manhã. Por que estrela da manhã? Porque brilhava. Filha da alva. Por que filha da alva? Porque resplandecia. Ezequiel, capítulo 28, vai dar algumas informações também a respeito de Lúcifer. Ele diz no versículo de número 12: tu eras perfeito em beleza, aferidor de medidas, dotado de sabedoria, coberto de todas as preciosidades, querubim ungido para proteger. Aí olha o que o versículo 15 diz sobre ele: perfeito eras em todos os teus caminhos. Por duas vezes a definição de perfeição está atribuída à natureza de Lúcifer. Perfeito em beleza, perfeito em todos os seus caminhos. Aí o texto diz: até o dia que se achou iniquidade em ti. Se Deus, que é um Deus que cria as coisas perfeitas, ele pega Lúcifer, que é a criatura mais perfeita que ele havia criado, coberto de preciosidades, tinha unção, era querubim, cheio de sabedoria, perfeito em beleza, perfeito em todos os seus caminhos, por fora perfeito, mas quando Deus olhou para o seu interior, Deus percebeu: o seu caráter não condiz com a sua aparência. Pastor, e o que prova isso? O que prova é o que Isaías diz no capítulo 14, a partir do versículo 12. Ó, como tu caístes, estrela da manhã, filha da alva. Caiu por quê? Porque tu dizias no teu coração: eu subirei, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, sobre o monte da congregação me assentarei, subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É aí que começa a sua queda. Pastor, por quê? Porque quando Deus olhou para o seu interior, o proverbista diz: dos corações vêm as preparações. Resposta certa só vem de Deus. Eu preciso dizer para alguém que Lúcifer não precisou executar o pecado. A maldade, a iniquidade, quando foi gerada dentro dele, quando ele só pensou, quando ele só premeditou, já foi suficiente para ele nunca mais voltar a ser o que era antes. É por isso que Deus rejeitou a Saul e achou a Davi. Porque Saul era o mais belo entre os filhos de Israel. Do ombro para cima não tinha ninguém mais bonito, não tinha ninguém maior do que ele. Quando Samuel olhou para Saul, disse assim: rapaz, esse aí tem perfil de rei, características de rei, aparência de rei, estrutura de rei. Para todo mundo, Saul era perfeito. Mas quando Deus olhou para o seu interior, Deus lembrou de Lúcifer.